Pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês qual a base de cálculo que o governo entende para a apuração do ICMS substituição tributária. Porque eu já havia dito, que o ICMS substituição tributária é a antecipação do ICMS nas demais cadeias produtivas, do atacadista, do varejista, até chegar no consumidor final. Mas a questão é, como esse produto ainda não foi vendido, aí o governo ele tem que imaginar o valor que esse produto seria vendido no ato, né? E como que o governo imagina isso? Então é aí que eu vou explicar para vocês sobre o preço final sugerido e também sobre a famosa margem de valor agregada, a MVA. Então, o governo ele utiliza três formas de entender ou de imaginar o valor que esse produto seria vendido até chegar no consumidor final. O primeiro é a média ponderada dos preços ao consumidor final, que é quando o governo ele tem um estudo, e ele faz um levantamento de todos os produtos que são vendidos e uma média ponderada desses produtos. Qual que é a questão, o problema quando utiliza essa tática aqui? É que aqueles produtos com menor valor, eles vão ser prejudicados. Porque vamos pegar um exemplo de um shampoo. O mercado ele tem shampoos de baixo valor e de alto valor. Se a gente vai pegar uma média de todos os shampoos, então o governo vai imaginar que aquele shampoo de baixo valor vai ser vendido para o consumidor final por um valor maior do que ele realmente seria. E, ao contrário, ele vai beneficiar os shampoos de alto valor. Porque ele vai imaginar que aquele shampoo ele vai ser vendido ao consumidor final por um preço menor do que de fato ele seria. Então, essa é a problemática da média ponderada. Uma outra tática, um outro modelo, seria o preço final sugerido pelo fabricante. Que é quando o fabricante imagina o valor que seria vendido até chegar no consumidor final. Inclusive, vocês podem ver em produtos no supermercado. Lá na embalagem fica preço final sugerido pelo fabricante. Só que nunca o preço que está na embalagem bate com o preço que de fato nós temos lá no supermercado. Então essa é uma grande questão. Eu já vi muito isso em iogurte, por exemplo. Então esses dois primeiros, eles só seriam utilizados se o governo liberasse esse estudo, ou se o fabricante liberasse essa sugestão. Só que isso nem sempre acontece. E o que acontece com maior frequência é o terceiro que eu vou mostrar para vocês, que é a margem de valor agregada, o MVA. Então, o MVA é quando o governo ele te dá uma alíquota, um percentual, que ele imagina que aquele produto vai agregar desde a sua fabricação até chegar no consumidor final. E esse é o nosso principal foco. Destaco para vocês que existem dois tipos de MVA. MVA original, que é em operações internas dentro do estado, e a MVA ajustada, que se dá em operações entre estados, interestadual. Pessoal, e aí que vem a questão. Cada estado vai definir o seu percentual de MVA, para ser calculado. Então pode ser que a gente pegue um produto aqui, por exemplo, uma garrafa de cerveja, que o estado de Goiás ele entende que o MVA para essa garrafa de cerveja vai ser 30%. Já São Paulo entende que vai ser 40%. Já o Espírito Santo entende que vai ser 50%. Então, isso varia de acordo de estado para estado, E essa é a grande dificuldade que nós temos, E aí, como que seria a base de cálculo da substituição tributária caso nós adotássemos aquelas duas primeiras táticas, que fosse preço final sugerido pelo fabricante ou a média ponderada divulgada pelo governo? Então a gente pegaria aqui o preço final do produto mais o frete. E caso essa mercadoria ela fosse utilizada para uso ou consumo ou ativo imobilizado, aí também nós entraríamos, incidiríamos o IPI nessa base de cálculo. Agora, falando sobre a MVA, que é o mais comum, que é quando não há um preço sugerido, aí a base de cálculo ela será a seguinte: será o valor do produto mais o valor do IPI, mais o valor do frete, mais o valor de despesas acessórias do comprador, como por exemplo, seguros, menos os descontos dados pelo vendedor, por exemplo, desconto incondicional. Então a gente pegaria tudo isso aqui e multiplicaria pelo MVA, que seria divulgado pelo Estado. Então, pessoal, vamos para um exemplo prático. Então imagina só que o valor do produto é de R$500. Só que aí vai incidir R$60 de IPI. Então a gente vai acrescentar aos R$500. Só que tem também R$40 de frete.
Só que tem também R$ 15 de outras despesas acessórias, por exemplo, o seguro. Então, qual que é a base de cálculo que eu vou utilizar para a apuração do meu ICMS de substituição tributária? Vai ser 615. Ou seja, vai ser 500 mais 60 mais 40 mais 15. 615. Não apenas o valor do produto em si. Tá? Vamos supor, nesse meu exemplo, que a MVA seria de 40%. Então, vou pegar esse 615 e vou multiplicar por 1,4. Aqui eu já estou fazendo direto, tá? Ah, se você não quer fazer direto, você pode pegar 615 vezes 40% mais 615. Então, qual que é o entendimento aqui? Ó? O produto, quando ele é vendido pelo fabricante ou pelo importador, ele é 615. O valor desse produto até chegar lá no consumidor final, ele vai ser 861. Isso é uma presunção. O Estado vai presumir isso por meio da MVA. Agora, de fato, esse produto vai ser vendido por esse valor quando chegar no consumidor final? Não, né, pessoal? Dificilmente. Ou ele vai ser vendido por um valor maior, ou um valor menor, ou um valor muito parecido, mas dificilmente vai ser exatamente esse valor. Então, quando a gente fala em ICMS substituição tributária, em apuração, a gente fala em presunção, em estimativa. E na próxima aula eu vou dar mais exemplos para vocês de cálculo de MVA. E eu te vejo lá.